e o Daniel. O Daniel que puxou o assunto como se fosse... A ideia dele era que pudesse resolver um problema dele e do presidente, né? Tipo, se o senador topar fazer essa gravação, que eles tinham, o Daniel tinha uma estrutura, ele até cita a questão de operações especiais, não sei que operações especiais é essa, e ele fala de uma estrutura de carros todo equipado para pegar esse áudio, né? Porque eu estaria com um equipamento muito pequeno, quase invisível, e eu não poderia estar com equipamento grande nesse ele colocando. Só que aqui no Brasil não tem conhecimento que tem esse veículo aqui no Brasil ainda. E sabe que nenhuma instituição como a ABIN estaria envolvida em algo desse tipo, até porque, como integrante da SECAI, a gente tem que saber o que as agências de inteligência demandam, precisam para fazer o trabalho. Então não tinha nada parecido. Segurança institucional, numa das entrevistas que o senhor deu mais cedo, o senhor falou que o GSI já estaria por dentro para colocar essa escuta. Não, ele não falou GSI, é porque dentro da área de inteligência é como se eu dissesse assim, você está com dor de dente, você vai para o dentista. Então é uma coisa meio que automática, e eu falei meio que automático, não foi dito por eles. Porque para mim é como se fosse, vou ao dentista. Então... Senador, o senhor estava lá depondo, a Veja, a entrevista que o senhor deu hoje cedo, liberou o áudio, e lá o senhor disse que o presidente falou sim em usar equipamentos do GSI, e que ele falou isso porque ele não teria noção. O presidente disse que iria usar o GSI para fazer uma arapongagem no ministro Alexandre de Moraes. Não, assim... o que você precisa entender são 3 momentos que eu estou vivenciando. Primeiro, aquele momento no vídeo de madrugada, onde eu estava muito revoltado, porque os bolsonaristas estavam me atacando por conta da eleição da presidência. E esse momento que eu estava no café da manhã. Então, assim, tem coisas que não deveria ter sido dita, né? E aquela questão aquela falta daquela malícia de um político que eu nunca fui. Senador. Então tem coisas ali que, se fosse agora, eu dizia, não, isso daí foi interpretação minha, a questão da história. O presidente Bolsonaro disponibilizou o GSI e a ABIN? Não. O que ficou muito claro, que até eu fiz questão de mostrar para os delegados, a conversa eu relatando para o ministro que o presidente não tinha ciência e que era uma insistência do Daniel. E está lá eu reportando isso ao ministro Alexandre de Moraes. A gente está ao vivo na CNN, senador. A Daniela Lima deu mais cedo que a corporação de interlocutores do ministro Alexandre de Moraes você nessa reunião, porque quanto mais conhecimento, melhor. Bom. Senador, tem 2 coisas que o senhor disse mais cedo, bem objetivas, que uma é que o presidente Bolsonaro chegou a convidar o senhor, pegou o telefone e convidou o senhor para ir até a reunião, e a outra é que o senhor chegou a ser buscado por um carro da presidência da República. O que fez o senhor mudar e achar agora que o presidente não tinha nada? Não foi o carro, foi o carro que faz a escolta do presidente. Mas não é o carro dele, porque o carro dele é blindado. E o que foi me buscar não era blindado, mas faz parte do comboio. Mas o senhor acha que o ex-deputado teria condições de mandar que um carro da presidência fosse... Tinha um motorista, né? Tinha um motorista da presidência. Não era ele que estava dirigindo, não. Foi com o aval do presidente da República. Não, claramente é uma tentativa do deputado parar ele deixava entender da perseguição do ministro Alexandre a ele. E como ele não obedecia nada, ele achava que o Alexandre continuava perseguindo ele. Então ele criou um ambiente que pudesse dizer, senador, você vai ser um herói. Mas o ex-presidente da República também tinha essa percepção de perseguição. Você seria o herói do Brasil, que seria salvar o Brasil, evitar, né, que falava a questão da eleição ter sido fraudulenta e tal. E ele iria ter o prazer também de ver, ele não falou isso, mas ficou muito claro que para ele prender o ministro Alexandre de Moraes era o Daniel Silveira. Para ele seria... O presidente da República, testemunhando uma conversa dessa, não fala nada. Então, mas isso que eu falando para vocês, quando a gente lida na área de inteligência, que tem coisas que eu não posso falar, mas tem coisas que eu posso. Quando a gente está em reunião com um grupo de inteligência, todo mundo maneira o que vai falar, porque acha que um está gravando o outro. Então o presidente estava em silêncio, tanto que eu comecei a até achar
que ele estaria gravando algo que o Daniel pudesse usar a fala de um senador da área de inteligência. Senador, o senhor se o senhor falou contradisse. tanto na coletiva quanto na entrevista. É porque com o quando Globo News. vocês perguntam umas coisas tão detalhadas. Não, mas é que o senhor se contradisse. Mais cedo o senhor havia dito que o presidente ficou em silêncio o tempo todo. Ficou em silêncio. Mas aí depois a Veja divulgou um áudio, claro, ao dizer sobre o grampo. Não, a única coisa que o presidente disse, que está aqui, está até aí como testemunha, na hora que eu disse o seguinte: olha, eu não vou dar a resposta agora, eu vou pensar sobre isso, porque eu já estava pensando que eu precisava reportar isso ao ministro Alexandre. E disse: olha, me dá uns 2 dias para eu dar a resposta. E aí ele falou: tá bom, nós aguardamos. Só isso o presidente falou. Só O isso. fato dele dizer. Então ele ele endossou. Ele endossou a ideia. Não, aí tem que perguntar a ele ou o Daniel. O fato dele esperar. O senhor entendeu o que quando ele falou nós aguardamos? Eu não sei o que eles conversaram entre eles, né? Então, assim, eu não posso colocar aqui a fala do que o presidente estava pensando. Às vezes o Daniel é um cara, é uma pessoa assim, porque não existe general 5 estrelas, existe 4, então eu não sei quem é essa, né? Então, assim, não posso dizer que é um general. Quando ele fala 5 estrelas, até eu na hora falei: ué, mas general são 4 estrelas. Glória, qual que é a avaliação do senhor? Bom, tá nas mensagens do WhatsApp. Não tem nada de maluco. Então, O que é Na live, por que a sua revolta na live fez o senhor dizer que Bolsonaro tinha te coagido? Como o seu estado emocional... Eu até falei aqui como testemunho, eu falei assim: não, isso foi um excesso, porque eu estava depois da eleição da presidência do Senado. O fato de eu ter ido lá parabenizar o Rodrigo Pacheco pela vitória, os bolsonaristas começaram a atacar, dizendo que eu tinha mentido, que eu tinha falado que ia votar no Marinho e tinha dado lá no vídeo aparecendo eu abraçando o Pacheco. Então eles estavam dizendo que eu era um traidor e começou um movimento enorme assim que encerrou a sessão até umas 2 da manhã, e isso é família que também vai recebendo mensagens, é filho, é mãe, é tio. Então, assim, você chega no nível de uma irritabilidade gigantesca. Não sei se vocês já foram massacrados por bolsonaristas, bolsomínios, né? Então chega uma hora que você não suporta. Aí ali foi um desabafo. Mas não é um desabafo sincero? Não. É igual não tem quando a gente faz aquela discussão com o casal e esperar. só mais um pouquinho. Eu ligo daqui a pouquinho. Senador, o fato do presidente. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, depois aqui hoje, né, confirmando nesse depoimento dele a existência de várias minutas, vários documentos com o mesmo conteúdo da minuta que foi encontrada, ou conteúdo semelhantes à minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Nesse encontro ou em algum outro evento, o senhor chegou a ter acesso a algum documento parecido? Isso foi a pergunta também que os delegados aqui fizeram. Não tive nenhum acesso, nunca escutei nada sobre isso. E até coloquei para ele a questão até do dia 8. Eu fiz um acompanhamento dia a dia, até chegar o dia 8 foi o dia das invasões, depredações, porque eu queria também passar para ele o que a inteligência estava passando para a gente, se tinha o envolvimento de alguém ou algum nome envolvido com questões do bolsonarismo, ou o Bolsonaro, ou o filho, e não tem nada disso. Aí eu disse isso para ele: vocês podem requerer esse documento com a ABIN, que a ABIN pode entregar para eles aqui, eu não posso tornar público, está em sigilo, mas não tem envolvimento nenhum dos bolsonaros, e era uma coisa que se criou muito, tanto que a esquerda, o PT, quis fazer a CPI, ela que provocou a abertura de uma CPI no dia, a CPI do terrorismo, e quando eu comecei a dizer que não tinha envolvimento ninguém da direita ou do bolsonarismo, então eles começaram a tirar o nome e começaram com o discurso que não queria CPI. Por que o encontro na residência oficial da presidência se o presidente não estava planejando o golpe? Aí você pode perguntar isso para ele, eu não sei, a casa é dele, não era minha. Você não acha estranho? Foi no Alvorada, então. O senhor chegou a falar Granja do Doutor? Então, porque como eu disse para vocês podem ver nas imagens, vocês nunca vão me ver lá, eu nunca fui lá. Nem como turista. Mas é um ponto turístico de Brasília, né? Na casa, ou no campo, ou na casa do vice, onde estava Mourão, onde estava o Paulo Guedes. Eu nunca fui em nenhum desses lugares. Então foi na... O que eu relatei é o seguinte: o que eu lembro é de ter uma garagem para baixo e tinha
abri a Você não sabe porta. onde é o Palácio da Alvorada? Não, É um ponto turístico de Brasília, né, senador? eu desafio alguém a achar uma imagem minha lá. Está desafiado. Já a localização, Eu nunca estive com o presidente nem no Palácio do Planalto. já viu foto, o senhor sabe onde Sim, que é. mas esse cercadinho eu também nem faço ideia de onde é cercadinho. Sabe por quê? Porque eu ficava muito irritado quando me chamava de senador bolsonarista. Vocês podem olhar aí no passado, vocês vão ver, eu não sou. Senador, por que revelar essa história agora? Qual que é o timing dessa revelação? Porque eu tinha decidido entregar o cargo e ir embora. Voltar para minha vida anterior e arrependido, e ainda continuo arrependido. Mas como eu dei... Qual a sua decisão agora? Não, assim, os meus colegas do Senado, todos foram muito solícitos e chegaram e pediram para eu continuar, que era importante. Até a própria aqui, as unidades policiais, que a minha carreira toda foi dentro da polícia, pediram para que eu continuasse. Aí eu ainda conversei com a minha equipe. Eu também saindo da minha equipe iria se prejudicar. Nós temos mais 4 anos, então, em nome do grupo, né, e até de quem me elegeu, que quer que eu fique 8 anos, então eu estou decidindo ainda, até amanhã eu já decido de permanecer. Na entrevista para Veja, fica muito claro que o senhor estava calmo e que o senhor confirma que o presidente Jair Bolsonaro falou em golpe. O que mudou? Porque o senhor não estava sob a ameaça dos bolsominions, como o senhor disse, quando o senhor falou com a Veja. Mas eu estava com uma pessoa que trabalhava comigo no gabinete, que era de extremamente confiança, e você acaba achando que se você contribuir a mais, ele poderia ter um protagonismo. Então, assim, o que é verdade é o que foi colocado aqui no depoimento que eu dei para a Polícia Federal, porque não tem como ser diferente, porque há a comparação da conversa que está no meu WhatsApp, as ligações com ministros, as ligações que eu recebi do Daniel, que eu não atendi do Daniel, porque quando eu dei também para ele a fala que eu não ia fazer isso, ele tentou várias vezes ligar, eu não atendi, ficou tudo aí para poder ser comprovado. Então, assim, não tem... É porque assim... Com o presidente também ou com o filho do presidente? Não. Senador, Não. Senador, o presidente... Nunca tive contato com o presidente assim. Senador, o presidente dizer que iria esperar o senhor pensar, avaliar se iria aderir a um golpe. Não insinua que ele Não, ele não queria falou dar um golpe. Não, então, aí que você o está senhor- dizendo que ele falou que daria um golpe. Mas Mas o meu entendimento, então, do Supremo Tribunal Federal. o meu entendimento, como eu falei, da mesma forma como eu disse do GSI, e que não foi dito, é porque no meu entendimento, você tem dor de dente, você vai para o dentista, né? Então, eu que trabalho na área, não precisa ser dita que é entendido. Então, vocês estão querendo que eu fale o que eles disseram, mas eu estou dizendo o que eu entendo quando eu recebo a informação. Então, é isso que vocês precisam saber separar. Uma coisa é você falar uma coisa para mim, eu tenho entendimento. Você se responsabiliza pelo que você fala, e eu pelo que eu escuto. Então, vocês estão querendo que eu faça o inverso, aí não dá, né? Flávio Bolsonaro te ligou, tentando te demover de renunciar ao mandato, mas... Não, de forma alguma, pelo contrário. Ele ligou... Não, Flávio, hoje, pedindo pelo amor de Deus para não deixar de ser senador, de forma alguma. Senador, mas ele também relatou no plenário do Senado Federal que o senhor avisou a ele, antes de sair a matéria na Veja, que traria esse relato a público. Nesse momento, nessa conversa, ele tentou te demover de algum teor, alguma parte dessa conversa, por exemplo, um agravante em relação ao presidente Bolsonaro? Não, nenhuma, até porque eu acho que quando o Daniel mandou uma das mensagens que eu nem tinha lembrado, estava escrito Flávio, eu não sabia disso, alguma coisa nesse sentido. Não teve nada disso, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nem Bolsonaro, ninguém fez contato para deixar de falar, ou falar isso, falar aquilo, absolutamente nada disso. A história vai acabar? A verdade sempre chega, né? Então, vamos esperar aí o procedimento aí que a Polícia Federal, que é extremamente competente, corretíssima. Eu lido com eles há mais de 20 anos, eu sei que eles vão fazer um trabalho excepcional e aguardar, porque eu acho que a pessoa que aí eu falo com segurança, com o Daniel, que estava provocando essa situação, eu acho que hoje ele está no lugar que ele deveria estar e não deve sair de lá. Depois, dia 8 de dezembro, o senhor falou com o ministro Alexandre de Moraes de novo, não mais? Não mais. A última fala foi antes do dia 8 de janeiro. Então, assim, era só falas profissionais, coisas de trabalho, coisas de inteligência, informações de inteligência de pessoas envolvidas em corrupção, em crime organizado. Então, é a área que eu atuo, então era assunto só referente a esse tipo de assunto, nada particular. Mas quantas vezes depois de 8 de dezembro o senhor falou depois com o Alexandre? Não, era final de ano, ano novo, nada mais. Gente, obrigado, hein? Obrigado, hein? O senhor falou que